E aí, pessoal, Eric aqui e hoje vamos ver alguns exercíciozinhos de hidrostática, porque na aula passada eu passei um vídeo sobre hidrostática, falar um pouquinho sobre densidade e pressão. Hoje a gente vai ver algumas questõezinhas relacionadas à pressão, na verdade duas questõezinhas do Enem. Então bora lá. Para realizar um experimento com uma garrafa PET cheia d'água, perfurou-se na lateral da garrafa em 3 posições a diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou. Com a garrafa destampada, observou-se o escoamento ilustrado aqui. Então, isso aqui, a garrafa está destampada. Como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente. Então, bora lá, o que acontece? Ele diz que com a garrafa tampada não vazou água. O que está certo, não é para vazar mesmo. Porque o que acontece? A pressão aqui dentro da garrafa vai ser menor do que a pressão atmosférica, o que vai fazer com que o ar ele empurre a água pelos furos. Com isso, a água não consegue vazar. E com isso, como ele pede nas situações respectivamente, então primeiro a gente analisa a garrafa tampada. Então ela impede a saída da água, ok? Por ser maior que a pressão interna. Aqui está certo. A gente vai eliminar esse item que diz que a pressão é menor. E esse item porque ele diz que a pressão é menor também. Então ficamos com itens D, B e A. Ok? Então já resolvemos aí metade da questão. Só falta achar o item completamente correto. Agora sim, com a garrafa destampada. O que acontece? Vocês vão concordar que a distância entre esses furos é uma distância pequenininha. Essa distância é muito menor do que a distância da estratosfera, né? Então, o que acontece? Por que isso é relevante? Porque a pressão atmosférica aqui é igual à pressão atmosférica aqui. A diferença é muito pequenininha. Então, a pressão atmosférica ela não influencia nesse escoamento da água. Agora, o que vai influenciar nesse escoamento da água aqui? O que vai influenciar vai ser a altura do nível da água. Por quê? Uma pergunta, esse jato aqui, que é o que vai mais longe, ele vai se manter assim até a água estar aqui? Não vai, ele vai diminuindo à medida que o nível da água vai baixando. Então, apesar de não sofrer efeito da pressão atmosférica, esse escoamento sofre efeito do nível da água. Ou então, como a questão diz, só depende da pressão da coluna de água. Ou seja, da coluna de água aqui na garrafa. Então, a pressão atmosférica não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna de água. Item correto, item A, de amor. Certo? Aqui ele diz que altera a velocidade de escoamento, é falso. É falso. E aqui ele diz que a pressão atmosférica regula a velocidade de escoamento. Então, esses 3 aqui errados. O item correto, item A, de aprovação no Enem. Segunda questão. Para oferecer acessibilidade aos portadores de dificuldade de locomoção utilizado em ônibus e automóveis, o elevador hidráulico, que é bem comum, aquele elevador da porta do meio do ônibus,
Nesse dispositivo é usada uma bomba elétrica para forçar um fluido a passar de uma tubulação estreita para outra mais larga, e dessa forma aciona um pistão que movimenta a plataforma. Considere o elevador hidráulico cuja cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a tubulação de saída da bomba. Desprezando o atrito e considerando uma aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado, deseja-se elevar uma pessoa de 65 quilos em uma cadeira de rodas de 15 quilos sobre uma plataforma de 20 quilos. Muita informação, muita informação. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Então, o que que acontece? Vamos fazer o desenho básico de elevador hidráulico. Pistãozinho pequeno e pistão grande. Então, o que que acontece? Desse lado aqui, nós temos o motor que vai exercer uma certa pressão P1. Desse lado aqui, nós vamos ter cadeirante mais cadeira mais plataforma. Ok? Então, desse lado aqui, a gente tem que somar as massas. O cadeirante ele tem 65 quilos, mais o peso da cadeira, que é 15 quilos, mais o peso da plataforma, que é 20 quilos. Somando isso tudo aqui, vai dar 10 sobe 1, 7, 8, 9, 10. 100 quilos. Então, no elevador, a gente tem que elevar 100 quilos. Para elevar esses 100 quilos, a força que o elevador faz tem que ser igual à força peso desse conjunto. E a força peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Então a massa é 100 quilos que ele vai levantar vezes a aceleração da gravidade, 10. E isso aqui vai dar 1000 newtons. Ok. Ok. Para resolver essa questão, bora lá. O que que acontece? Ele está perguntando qual é a força exercida pelo motor. Então eu vou chamar aqui de força do motor. Força do motor. E a pressão eu vou chamar de P só. Certo? Aqui é a força peso. Vou escrever peso, que nem foi no videozinho, para a gente não confundir peso com pressão. E aí o que que acontece? No elevador hidráulico a gente usa o que chamamos de fluido homogêneo. Ou seja, qualquer ponto que eu pegue desse fluido, ele vai estar sob a mesma pressão. Então a pressão do lado do motor é igual à pressão do lado do cadeirante. P1 é igual a P2. Tá, essas pressões são iguais. Em que isso influencia? Pressão não é igual a força dividido por área. E aí é onde vem a mágica. Porque questões de elevador hidráulico, a força de um lado dividido pela área desse lado é igual a força do outro lado dividido pela área do outro lado. A força do motor é o que a gente está querendo. A área do lado do motor eu vou chamar de A. Já já eu explico. A força do outro lado é a força peso, que é de 1000 newtons. E a área do outro lado, a questão diz, cadê? A área da cabeça do pistão seja 5 vezes maior que a área da tubulação que sai da bomba. Ou seja, é 5 vezes A.
Quem quiser fazer cruz credo, faz. Quem não quiser fazer, dá para cancelar esse A com esse A. E aí a força do motor vai ser igual a 1000 dividido por 5. 1000 dividido por 5. Isso aqui vai dar 200 newtons. Item C. Não é conclusão. Item C de casa, vai. Acabou minhas ideias de passado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das questõezinhas. Questõezinhas, elas não são básicas, tá? Principalmente a segunda. Mas essa fórmula de relação F1 sobre A1 é igual a F2 sobre A2, ela é bem importante. E é uma questão que pode muito cair no Enem. Então é isso, pessoal. Espero que estejam gostando. Qualquer dúvida, me mandem no WhatsApp. Um beijo, até a próxima e tchau!